Hoje, nosso irmão Joãozinho vai falar para a gente e pedimos a Jesus que ampara ele e que nós possamos aprender mais um pouco hoje com os ensinamentos do nosso irmão. Joãozinho, à vontade. Boa noite a todos. Como é bom reunirmos mais uma vez, mais uma noite, para podermos falar de Jesus, poder falar da vida, poder falar do nosso dia a dia, que a espiritualidade maior possa trazer o auxílio necessário para cada um de nós, que nós possamos aí apresentar as nossas mazelas, os nossos problemas ao Pai Maior. Desde a partir do momento que adentramos aquela porta, a espiritualidade já está fazendo o tratamento necessário dentro da necessidade de cada um de nós. Pedimos à espiritualidade também a intuição das nossas palavras da noite, que possamos poder passar aquilo que cada um de nós está precisando no entendimento e do esclarecimento. E a gente vai falar um tema hoje que quase ninguém gosta de falar. É uma coisa tão natural do nosso dia a dia que vai acontecer com nós. Morri. E agora? O que vai acontecer? Para onde eu vou? O que vai acontecer do outro lado? Então, quando a gente fala do tema morri e agora, a gente começa a pensar a partir de uma colocação do Livro dos Espíritos, na pergunta 165. Kardec responde para nós, a partir da desencarnação, a partir da morte, se o Espiritismo exerce alguma influência para o nosso estado do outro lado. E a gente vai estudando a obra e a gente percebe que sim, que o Espiritismo exerce sim uma função da nossa trajetória aqui na Terra. Exerce uma influência, mas não pela teoria, mas pela construção da prática a partir da teoria. Então não adianta só a gente pegar as obras básicas, pegar o Evangelho, estudar, decorar e não colocar em prática. Hoje a espiritualidade está recebendo tantos irmãos espíritas cheios de conhecimento, mas sem nenhuma prática. Chega lá, acha que são os doutores que sabem de tudo, mas não praticaram nada. Agora, como é que nós estamos utilizando isso a nosso favor? Quando vamos no próprio Livro dos Espíritos, na quarta parte, que fala sobre o temor da morte, o Céu e o Inferno também tem uma parte que fala sobre o temor da morte, Kardec coloca para nós que é a esperança que nos mobiliza para uma vida melhor, mas é a caridade que dá a certeza para essa condição. Então, a esperança nos mobiliza para uma condição melhor, para uma vida melhor. Mas é a caridade que nos dá a segurança. Então, a gente começa a pensar o que vai acontecer conosco a partir da morte. Para onde a gente vai, quem vai encontrar com nós de lá, quem irá nos receber. É certo que vai ter alguém para nos receber. Tanto familiares como mentores espirituais, mas pode acontecer de não ter ninguém mais, por nossas dificuldades, pelos erros que nós cometemos aqui na Terra e levamos essas energias, essas influências do plano carnal para o plano espiritual. Muitas vezes a gente chega e não reconhece o auxílio, o atendimento de quem está de lá esperando a gente. A gente vai um exemplo. No livro Nosso Lar, no capítulo 43, o ministro Benevenuto esteve aqui na Terra na época da Segunda Guerra Mundial, na Polônia, especificamente mais na parte da Alemanha, para fazer o resgate daqueles soldados que estavam desencarnando, vitimados da guerra. Quando ele retorna ao plano espiritual, o André Luiz pergunta a ele qual a maior dificuldade que ele teve aqui na Terra, no trabalho de auxílio a esses irmãos. Aí ele fala que muitos daqueles soldados tinham condições de ser resgatados. Mas quando via os espíritos, os mentores espirituais,
aquele soldado saía do corpo correndo de medo, porque achavam que era fantasma. Então, eles tinham condições de ser auxiliado, de ser recolhido para o plano espiritual para tratamento, mas eles saíam correndo de medo, porque achavam que os mentores espirituais eram fantasmas. E muitos daqueles soldados eram algozes. Eles não tinham ódio por católicos, por judeus, por russos. Eles estavam ali simplesmente cumprindo uma obrigação militar, defendendo a sua pátria, o seu país. Então, eles tinham condições de ser auxiliados, mas por não ter um conhecimento, enquanto encarnado, ele se assustava. Então, a gente para e pensa, então não é morri e agora? Primeiro, a gente tem que analisar que, se estamos nesse corpo encarnado, estamos nesse plano terreno, nasci. E agora? O que eu vou fazer? Porque dependendo do que eu fazer nessa encarnação durante a minha vida, eu vou saber o que eu vou encontrar do outro lado. 4 coisas estão programadas. Quando a gente faz a programação para reencarnar, a gente faz uma programação. Então, 4 coisas são programadas quando a gente faz esse projeto reencarnatório. E todas as 4 coisas podem ser modificadas. Porque talvez a gente faz a programação, mas chega que a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a opção de escolher para que lado nós vai. Então, essas programações que a gente fez podem ser modificadas. A primeira delas é a família que a gente vai reencarnar. Então, a família que a gente vai reencarnar já está programada. Mas então, quer dizer que eu posso nascer em família errada? O termo não é bem errado, mas eu posso não nascer naquela família conforme a minha programação anterior. Porque se meus pais, o que vão ser meus pais, programaram ter 5 filhos, chega aqui na Terra e resolve ter 2. Cadê os outros 3? E se eu sou o 4, mudou a programação. Então, se os pais programam ter 2 filhos, chega que resolve não ter nenhum, porque não pode abrir mão da profissão, não quer modificar o corpo físico, a estrutura material, principalmente as mulheres que não querem uma gravidez porque vai modificar o corpo, e resolve não ter nenhum filho. Então, impediu já o movimento reencarnatório. Então, a gente deve pensar e aproveitar bem essa nossa reencarnação, porque está muito difícil o projeto reencarnatório, porque os pais hoje tem uns que não têm, tem um filho, outros já não têm nenhum. E quem vai descrever isso para nós é André Luiz, no capítulo 15 do livro Missionário da Luz. Ele coloca exatamente isso a respeito de uma gravidez de uma mulher. Ela engravidou a primeira vez, abortou. Engravidou a segunda vez, abortou. Na terceira vez que ela engravidou, e o marido zelava por essa gravidez, o marido queria a gravidez, ela resolve abandonar o marido, para se ver livre da insistência, e vai morar com uma senhora. Uma certa noite, ela se prepara para ir para uma festa, e a senhora fala para ela, não vai, deixa para uma outra hora. A sua gravidez é de risco, você tem que ter mais cuidado. Ela fala, não, eu não vou largar a minha vida por causa disso aqui. Eu vou para a festa sim. Aí André Luiz e Alexandre, que estava no plano espiritual, observa que a gravidez dela era muito, muito perigosa mesmo. Que se ela fosse naquela festa e aventurasse no som alto, bebida alcoólica, nos excessos, até a madrugada ela abortaria aquela criança mais uma vez. E ela foi para a festa. André Luiz e Alexandre foram para as zonas de trabalho para fazer 2 atividades no plano espiritual. De manhã cedo, o André Luiz pede permissão ao Alexandre para ir lá ver como é que estava aquela mulher e aquele bebê. Chegando na casa da senhora, ele escuta falando que aquela mulher tinha dado a entrada no hospital de madrugada, passando muito mal. Ele, atento
aquela observação, foi até o hospital. Chegando lá, ele escuta os médicos falando que aquela mulher tinha acabado de dar à luz a uma criança morta. Então, ela tinha provocado o aborto pela terceira vez. André Luiz, conversando com o espírito abortado, pergunta a ele qual que era a sensação que ele tinha daquilo que tinha acontecido. E ele fala que ele não tinha raiva dela, mas no plano reencarnatório dele, ele seria a pessoa que ia auxiliar ela quando ela estivesse mais velha, precisasse de auxílio, precisasse de ajuda. Então, ele seria o amparo dela. Mas ela tinha rejeitado ele a primeira vez, tinha rejeitado ele a segunda vez, e agora tinha rejeitado ele novamente, provocado o aborto mais uma vez. Que ele não ia tentar outra gravidez. Que mesmo estando do lado espiritual, ele poderia ajudar ela, não tanto o quanto ele ajudaria se tivesse encarnado. Então, quer dizer que modificou o plano reencarnatório. Ah, mas então quer dizer que a família que a gente vai nascer pode ser modificada? Se os pais negarem? Mas como é que a gente vai saber? Discernimento. Quem coloca para nós isso é Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, no capítulo Planejamento Familiar. Ela fala que é o discernimento. É o discernimento que vai trazer para a gente necessidade de fazermos escolhas. Se podemos ter um, ter dois, ter 3 filhos. Mas os pais de hoje enchem os filhos de excesso. Dá de tudo. Tem o primeiro filho, tem que ter quarto de rei. Vem o segundo filho, tem que fazer a mesma coisa, ter quarto de rei. Vem a terceira, uma menina, tem que ter quarto de rainha. Então nós, os pais, estão enxertando os filhos para serem bem-sucedidos e não bem resolvidos. Os filhos hoje estão chegando na fase adulta bem-sucedidos materialmente, mas mal resolvidos emocionalmente. Tanto que o maior número de suicídio hoje é de crianças, de jovens de 15 a 29 anos, por graves problemas emocionais. Eu falei 4 coisas que podem ser modificadas. A segunda é a profissão que a gente vai ter. Então, quer dizer que a profissão também está programada? Está. A profissão também está programada. A gente, muitas vezes, que insiste numa coisa que não está dando certo, insiste, e a gente tem muitas outras áreas afins que podemos praticar para ver o que a gente vai querer. A gente dá um exemplo de 2 jovens, um prezava a medicina e outro prezava a psicologia. Tentaram o vestibular, o da psicologia passou de primeira. O outro tentou 1 vez, 2 vezes, 5 vezes. Na 5ª vez, o outro estava formando e ele continuou. Ele tentou 10 vezes, não passou para a medicina. E ele falou que se não fosse na área médica, ele não ia fazer nada. Hoje ele trabalha no setor administrativo, na Cruz Vermelha. Outro jovem já do movimento espírita, que zelava pela medicina, fez o primeiro, não passou, segundo, terceiro, no 6º vestibular, ele recebe o resultado, e era dia de trabalho mediúnico na casa espírita, onde ele trabalhava. E ele foi para o trabalho. Chegando lá, ele não conseguiu auxiliar em nada no trabalho que teve, porque era tão grande a angústia dele pela conquista que ele não tinha realizado. No final do trabalho, o orientador espiritual chega até ele e fala para ele que ele não tinha fluído no trabalho, ele não tinha auxiliado, porque ele estava muito angustiado, porque pela conquista que ele não tinha realizado. Que ele já tinha sido médico na encarnação passada e, por sinal, um péssimo médico. Então, está aí a resposta por que ele não conseguia passar, ele ainda complementa mais ainda. A providência divina não permitirá que você exerça a medicina, porque você exerceu mal a sua profissão na encarnação passada. Procure uma profissão afim. Tem muitas potencialidades.
No próximo ano, ele tentou odontologia, passou de primeira. Então, está programado. A gente tentar uma vez, 2 vezes, até para o alto, para se conhecer, para saber o que a gente quer, é certo. Até para buscar, para a gente entender o buscar e achareis, que Jesus coloca para nós em Lucas, no capítulo 11, versículo 9. Então, se não está dando certo, tenta uma área fim, para não ficar batendo na mesma tecla, dando morro em ponta de faca. Terceira programação, a pessoa com quem a gente vai casar. Ixi, hein? A pessoa que a gente vai casar está também programado. Mas talvez a gente chegue aqui e comece a envolver com relações sem amor, sem afinidade espiritual. A gente não escuta a espiritualidade das orientações, e a gente dá um exemplo de Raul Teixeira, um expositor espírita, mais ou menos aos 27 anos de idade, ele doido para casar, né, querendo casar. Camilo, o orientador espiritual dele, chega até ele e fala: Camilo, acalma, vou te falar uma coisa, não está na hora do casamento, vou te falar, você está procurando, vou te dar a orientação. Quem sai à caça, pega a primeira fera que aparece na frente. Aí depois você não vem cá rezar para nós ajudar você a domar a fera que você colocou dentro de casa. Raul Teixeira acalmou, continuou com os trabalhos dele. Hoje, com mais de 70 anos, não casou, está solteiro, e ele fala para nós que estou até hoje esperando a tal fera que a espiritualidade preparou para mim. Está solteiro, não casou. Então, o casamento está programado. Se estiver programado, vai, não precisa sair da caça. Vamos dar um exemplo trazido por André Luiz do Livro dos Espíritos. A resposta da pergunta 695. Mas o casamento é um progresso da marcha da evolução? É. O casamento é um progresso na marcha da evolução. Eu casei. Eu vou aprender a viver com mais uma pessoa. Teve o primeiro filho. Vou aprender a conviver com 2 pessoas. Teve o terceiro filho. Vou aprender a conviver com 3 pessoas. Eu tendo um lar harmonioso, de amor, de carinho, eu estou preparando a minha família para uma vida melhor, para ser melhor, para os meus filhos crescer melhor. Mas se eu tenho um lar com brigas, com desavença, com mentiras, como que eu vou cobrar dos meus filhos que lá, quando adultos, eles sejam honestos, sejam sinceros? A gente quer que os problemas sejam resolvidos do governo para a nossa casa. E, pelo contrário, tem que sair da nossa casa para a sociedade, para um âmbito maior. No capítulo 7 do livro Os Mensageiros, intitulado A Queda de Otávio, Otávio era um rapaz que estava no plano espiritual, nas zonas inferiores. E teve 6 espíritos que resgataram ele das zonas inferiores, levou para tratamento, ele começou a trabalhar. Depois de 30 anos de estudo e de trabalho no plano espiritual, ele prepara a sua reencarnação. E no plano reencarnatório, ele programa que ele quer vir solteiro, e, envolvido com a doutrina espírita, e quer cuidar daqueles 6 espíritos que o auxiliaram no plano espiritual em retribuição. É feita a programação, ele reencarna, nasce como filho mais velho de um casal. Esse casal tem mais 3 filhos. Com 13 anos de idade, a mãe de Otávio desencarna. Aos 16 anos, o pai conhece uma outra mulher, uma viúva, que tinha também 3 filhos, casa e leva essa mulher para dentro de casa. Então, Otávio já estava com aqueles 6 espíritos dentro de casa. 3 afetivos e 3 sanguíneos e 3 afetivos.
Aos 19 anos, aquela mulher morre, ela desencarna. O pai, muito doente, foi internado numa casa de repouso, foi internado, e Otávio estava ali agora cuidando daqueles 6 espíritos. Então, ele estava retribuindo o prêmio que ele recebeu no plano espiritual. Angustiado, com 21 anos de idade, mais ou menos, ele procura um médico. E o médico pergunta a ele: você já teve relação sexual? Ele não. Pois é, então um cara forte, bonito, saudável, tem que ter relação sexual, senão você não vai acabar essa angústia. E ele começa, então, a se envolver com relacionamentos sem fins afetivos, sem amor, sem auxílios durante, engravida uma moça de um padrão bem mais inferior do que ele procurava e do que ele tinha conquistado no plano espiritual. Aí ele abandona aqueles 6 espíritos para cuidar daquela esposa e daquela criança. A espiritualidade tenta refazer aquela programação, mas ele não escuta a intuição que vinha, as orientações da espiritualidade. Começa a envolver com álcool, com drogas, com doenças venéreas. Com 40 e poucos anos, ele desencarna. Retornando para a pátria espiritual, ele relata: voltei de forma suicídio inconsciente, aqueles espíritos que eu comprometi para cuidar eu abandonei, voltei numa situação pior. Então aí, mudou a programação. O casamento não estava programado para ele. E muitas vezes a pessoa programa nem para casar, para ficar solteiro. Exercer outras atividades, auxiliar outras pessoas, como o Raul Teixeira não casou. Quarta programação. A quarta programação também pode ser modificada. O gênero de morte. A morte está programada para todos? Para todos. Mas até aí a gente pode mudar. Porque quando a gente retorna ao tema morri agora, eu tenho que saber em qual condições que eu estou morrendo. Porque já não é fácil a gente falar da morte. Não é fácil a gente lidar com a morte. Não é fácil a gente aceitar a morte. E a morte faz parte do nosso instinto de conservação. Até os animais correm da morte. A gazela, quando vê o leão, ela morre de medo, porque ela sabe que vai ser alimento. Que ali ela vai morrer. Só que tem uma diferença entre os animais e nós. Os animais não têm o raciocínio. Nós temos o raciocínio. Então nós fugimos para a chamada vida. Todos nós queremos viver. Mas a vida física, a gente esquece que a vida continua. A gente esquece que quando livramos desse corpo, a nossa vida vai continuar. Lá vai ser o reflexo daqui. Quando a gente fala de morte, vai falar com alguém de morte, a pessoa, não, vai mudar de assunto. Monta na casa espírita um estudo sobre morte. Não, certeza que não vai aparecer ninguém. E a gente tem medo da morte por quê? A gente sonha todos os dias. A gente dorme todos os dias. E o que é dormir que não ser preparado para a morte? Porque quando nós dormimos, o espírito sai do corpo. A única diferença, quando nós dormimos, é que no outro dia o espírito volta. E quando a gente morre, ele só vai. Ele não volta mais, ele desligou. É uma diferença pequena. Mas a gente se prepara para a morte todos os dias. No livro dos Espíritos e no Céu e Inferno tem o temor da morte. E lá no capítulo 2, tem uma pergunta que eu achei interessante. Por que os espíritas não temem a morte? Por que os espíritas não têm medo da morte? E eu fiquei pensando, será? Por que os espíritas têm medo da morte? Porque a gente não quer falar, a gente não quer preparar, a gente fala de tudo. A gente fala de uma viagem, a gente fala de casa, a gente fala de casamento, família.
e da morte a gente não quer falar. A gente faz projeto das coisas incertas. E a única certeza que a gente tem na vida é a morte, a gente não quer falar. E a gente tem que preparar, eu falei, a gente tem o direito de escolher o tipo que a gente quer morrer. Nós estamos falando da nossa morte. Existem duas maneiras de morrer. Aquela repentina, você dá um infarto, cai, morre de uma vez. E a segunda, aquela que você adoece, vai para o hospital, fica uns tempos, melhora, volta para casa, volta para o hospital de novo, faz cirurgia, volta para casa, passa para uma cadeira de roda, nisso você fica 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então eu quero agora, quem prefere o primeiro modo de morrer, aquele que cai repentinamente, levanta a mão. O primeiro. E quem prefere o segundo, aquele que vai para o hospital, adoece? Falar uma coisa para vocês. Teve gente que não levantou nem para um nem para o outro. Pode participar, gente. Não é eu que vou resolver isso aí. Não adianta, a hora que ela chega, não tem jeito. A morte é o único instituto perfeitamente democrático. Quando ela chega, ela não escolhe raça, ela não escolhe cor, se é rico, se é pobre, se está trabalhando, se está aventurando, se é pai de família. Quando ela chega e leva, não quer nem saber. Aí a gente vai e escolhe. Eu falo que até eu também já falei, eu prefiro de uma vez para não dar trabalho. Mas quando a gente escolhe que quer dar um infarto e não quer dar trabalho, o primeiro jeito de não dar trabalho, muitas vezes não é a questão de dar trabalho. É o nosso orgulho, que não quer contar com a ajuda do outro. Porque se de uma forma a gente está dando trabalho, moralmente a gente está no exercício da paciência e o outro no exercício da solidariedade. Então, os dois estão evoluindo. No livro Perante Jesus, olha a observação que Emmanuel nos traz. A importância de nós envolvermos com o que a doutrina nos ensina, e coloca assim: se a providência divina te convida para o acerto de contas e te encontra trabalhando em favor do próximo, manda a misericórdia que aquele acerto seja adiado por tempo indeterminado. Vou repetir. Se a providência divina te convida para o acerto de contas e te encontra trabalhando em favor do próximo, manda a misericórdia que aquele acerto seja adiado por tempo indeterminado. Então, olha a necessidade de nós envolvermos com o trabalho de auxílio ao próximo, de envolvermos com a doutrina, de envolvermos com a caridade. A gente pode, sim, fazer a alteração. Se a dona morte chega e a gente está trabalhando em auxílio ao próximo, está fazendo a caridade, a providência divina vai dar um jeitinho da gente ficar mais um tempo. Mas aí, depois que a gente está numa cadeira de roda, ninguém quer morrer rápido, né? Quando está numa cadeira de roda, está lá dependendo dos outros, aí sim, com 80 anos, 70 anos, 80 anos, aí sim quer que a morte... se for para ficar desse tipo, eu quero que a morte me leve. Aí você quer que a morte te leve, né? Conta-nos o livro Voltei, psicografia de Chico Xavier, que o irmão Jacó e 3 espíritos que estavam na região da praia, esperando o Dr. Bezerra de Menezes, quando o Dr. Bezerra chega na praia, junto com a Marta, a filha de Jacó, e o irmão Andrade, eles vão fazer uma atividade, um trabalho. O Dr. Bezerra reúne a turma, o Jacó, a filha dele e os 3 espíritos, e fazem uma prece para atravessar aquela ponte. Quando eles começam a atravessar a ponte, e aqueles 3 espíritos que estavam acompanhando o Dr. Bezerra, começam a ver os familiares do outro lado. Os familiares, pessoas que ele conhecia, e ele começa a gritar:
eu não posso passar, eu não posso passar. Eu matei quando eu estava em vida, eu matei. E a ponte que ele estava passando é em cima das zonas inferiores, da zona de umbral. E aí eles começaram a gritar lá embaixo. Aqui, assassino não passa, assassino não passa. Assassino fica aqui conosco. Doutor Bezerra para a turma, reúne, faz uma prece novamente, fala, não entra em sintonia com esses irmãos das zonas inferiores, que senão a gente vai ser atraído por eles. E continua passando na ponte. Jacó pergunta à filha dele, Marta, filha, mas esse homem matou alguém quando estava encarnado? E ela fala, matou sim, papai. Matou, mas foi tão grande a angústia, o remorso, ele ficou atormentado, que nos últimos 30 anos de vida dele, ele se propôs a praticar o bem, a praticar a caridade, a auxiliar o próximo. Ele não perdeu um minuto sequer. Por isso, hoje, ele está tendo a permissão de passar aqui nessa ponte, como o senhor está passando. A única diferença é que o senhor tem mais de 50 anos de doutrina espírita. Mas ele conseguiu o alívio com o trabalho que ele fez de 30 anos. Ele conseguiu chegar aqui do outro lado e aceitar o auxílio, o tratamento. Mas isso não isenta ele do erro que ele cometeu, da responsabilidade. Ele vai ter que arcar com a responsabilidade. Mas o alívio de ter auxiliado enquanto vida, ele tinha para seguir trabalhando. Então a questão não são os enganos que a gente cometeu até hoje, mas o que eu vou fazer a partir de hoje, porque dependendo do que eu fizer, eu saberia o que eu vou encontrar do outro lado. Então, vamos esquecer do que nós fizemos de errado. Vamos começar a partir de agora. Está em tempo ainda. Vamos buscar na doutrina a teoria e colocarmos em prática. Então, nós não sabemos como chegaremos do outro lado. Nós não sabemos quando chegaremos do outro lado. Mas temos condições de saber se seremos bem ou mal recebidos do outro lado. Como nós estamos trabalhando no nosso movimento reencarnatório, envolva-nos com Deus. Comecemos o dia fazendo a nossa oração. Terminemos o dia fazendo a nossa oração. Mantenhamos pensamento positivo em torno de todas as nossas atividades. Se nós não tivermos o hábito de orar, observemos a presença de Deus na nossa vida. Observemos a chegada dele nas nossas relações. Observemos a presença dos espíritos nos nossos movimentos sociais, acadêmicos, profissionais, religiosos, familiares. Agradecemos a presença de Deus através da colocação de Rabindranath Tagore, que traz para a gente a vivificação da natureza na nossa relação com o maior presente de Deus para os nossos olhos, para a nossa vida. Onde Deus coloca, onde Jesus coloca, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Mostrando que como vivifica a natureza em torno de nós. E ele coloca, quem foi que fez o sol tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência, que equilibra os mundos dos micro-organismos em desenvolvimento, os orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude por luta que não se modifica, e a possante energia que tudo a vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão?
Fez a chuva, o vento, o sol, o raio e o trovão. O perfume das flores, o som, a natureza, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. O infravermelho, o ultravioleta, e fez da largata surgir uma bela borboleta. Os clarões de luz do sol, do pôr do sol, o cantar do roxinol, quem foi que fez as feras brasas e as asas do inseto? Beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante, e fez o passo lerbitado do elefante. E o colibri, com livre sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza. O tatu escovando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, e o inquieto macaco fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo sua teia? E o instinto de conservação como bússola infalível, de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais, as maravilhas do reino mineral, o leito onde reposa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, de um elo mais acima, nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas do mundo que nem nós apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, emersos dos nossos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse, ter artista ímpar, inimitável, sublime, ilimitado, me ponho de joelho e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação, quem criou tudo isso com tanta perfeição, que dá sem perder nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando, transformando, criando e agindo, governando e dirigindo, quem tem tanto poder? Pergunto outras vozes, quem pode me dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as rosas me respondem, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu agradeço pela paciência de cada um de vocês, espero que tenha valido as nossas reflexões da noite, e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos encerrar o nosso diálogo, né, com Deus, e agradecemos o nosso irmão João, porque ele participa conosco há muitos anos, e é um grande trabalhador que a gente tem, que está sempre presente, nos auxiliando. Então, nós vamos fechar os nossos olhos e lembrar que cada um de nós tem alguém que desencarnou. Nossos familiares, amigos, que estão muito presentes ainda nas nossas vidas. O assunto de hoje, na palestra do nosso irmão João, a gente entendeu que a vida continua. Mas se ela continua, o que nós temos que fazer por aqueles que partiram? Continuar orando, rogando a Deus por eles e sempre pedindo para que Deus proteja eles onde eles estiverem. Qual seja o plano, para onde ele foi levado, que a visita de um amigo espiritual chegue até eles, amparando, dando conforto e a paz. Que quando eles tiverem saudades de nós, nós também estamos sentindo saudades deles. Mas que isso não venha embaçar o pensamento, nem o nosso e nem o deles, para que nós possamos fazer com que eles se prontifiquem a fortalecer na garantia que Jesus nos dá por empréstimo outra vida. E essa outra vida, não sabemos como começa e como termina. Mas Deus sabe, porque Ele já escreveu o nosso destino. Diante de todos os momentos que nós passamos nessa pandemia, nós encontramos amigos que chorou muito, porque alguém partiu. Eu também chorei muito, porque alguém partiu.
mas continuo orando por aqueles que partiram, porque eles continuam vivos do outro lado do mundo, de um outro plano diferente do nosso. Com certeza, lá eles vão receber as nossas preces, o nosso abraço, o nosso sentimento de gratidão e de amor. Que Deus ampare a todos os irmãos que aqui encontram, velando pelos seus familiares que partiram. Que eles se sintam abraçados por nós, que a nossa prece chegue no coração de cada um, acalentando as dores e fazendo as reformas que eles necessitam e nós também. Uma paz de muita luz para todos nós. Que assim seja.